Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil. Great day to be an NY Giant. Great play by Landon Collins. Hits him out of the mouth. Hey, it's our house, man. Wow, what a catch. Touchdown Giants. E estamos de volta com o Papo de Gigantes, galera. Demorou, mas chegou, hein? Quem diria que a temporada desse ano ia ter o Papo de Gigantes. A gente chegou cheio de novidade aqui, cheio de coisa nova para contar para vocês. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, contar as novidades, a gente queria dar alguns recadinhos aqui para vocês. Primeiramente, a gente aqui do Giants Brasil queria agradecer a todos vocês aí que pediram durante esses dias, esses meses, pro Papo de Gigantes voltar. Vocês ficavam falando toda hora que a gente tinha que voltar, que queriam escutar o podcast, e apesar de todos os compromissos de todo mundo, falta de tempo para gravar, falta de tempo para editar, a gente resolveu fazer um esforcinho extra e juntar todo mundo para voltar com esse podcast que vocês gostam e a gente também gosta muito de gravar, de fazer isso por vocês. Então, primeiro de tudo, a gente queria agradecer, valeu a todos aí que pediram. E aqueles que não pediram também, valeu por acompanhar o site e ver se agora acompanha o Papo de Gigantes também. Que agora, fielmente, toda semana a gente vai gravar. Agora é de verdade mesmo. Também tem outras novidades que a gente queria contar para vocês. Eu acredito que a maioria já saiba disso, mas a gente está com um sistema aí de apoiadores agora do site, que quem gosta do site, quem acompanha a gente há algum tempo e quer colaborar financeiramente com o site, agora tem como. Lá pela plataforma do Apoia-se, vocês podem doar a partir de R$1 por mês, que é tipo um cafezinho, 4 centavos por dia. Então assim, a partir de R$1 você já pode colaborar com o site e qualquer ajuda é bem-vinda. E para quem colabora com a gente tem benefícios exclusivos, sorteios, recompensas, participar de grupo no WhatsApp com os administradores e também com os outros apoiadores, escutar a gravação do podcast, participar do podcast. Então tem bastante coisa legal aí que vocês podem receber com recompensa de ajudar a gente, seja com R$1, com 5, com 15. É muito importante a ajuda de vocês. Então, se você quiser fazer a sua contribuição aí mensalmente para o site, é só acessar o giantsbrasil.com.br/apoiar e lá vocês vão ter acesso a todas as informações, todos os detalhes. Inclusive, já emendando uma outra novidade, a gente fez uma parceria com o Tio Sam Sports, novamente, né, que igual teve o ano passado. E quando a gente atingir 20 apoiadores ativos lá no Apoia-se, eles vão sortear para todos que colaboraram, seja com R$1 ou com 15, um gorro do Giants. Então, se você quer concorrer a esse gorro lindão, que tá aqui na descrição, aliás, é só clicar no link, apoiar, ir lá no Apoia-se ou bater um papo com a gente, que a gente tira qualquer dúvida de vocês. E, aproveitando que a gente já falou do Tio Sam, de novo, essa temporada a gente tá aí com aquela parceria de desconto com eles. Então, se você não quer contar com a sorte para ganhar esse gorro lindão aí do Giants ou quer comprar sua jersey para a temporada, é só acessar o site deles, que é lojatiosamsports.com.br, e quando você for finalizar a compra, usar o nosso cupom, que é o GIANTSBR, e você leva 10% de desconto. Você pode garantir aí a sua roupa, seu acessório, sua jersey com um precinho bem legal. Então, se você quer ajudar o site, corre lá no giantsbrasil.com.br/apoiar. E se você quer comprar a sua jersey, ou seu acessório, ou seu gorro com desconto, é só correr na loja tiosamsports.com.br e usar o cupom GIANTSBR, beleza? E a gente vai responder algumas perguntinhas que vocês mandaram pra gente lá pelo nosso Instagram, o Giants Brasil Oficial, e também por e-mail. Se você mandou a sua pergunta, talvez ela seja escolhida, porque a gente teve que escolher algumas, senão ficaria muito longo, muitas perguntas. E se você não quer escutar as perguntas da galera, é só pular pra 26 minutos e 46 flores mortas. E se você quer escutar, é só continuar com a gente. Hello, if you are a Giants fan, please leave a message after the tone. Thank you. Bom, galera, agora vamos
responder aqui algumas perguntinhas que vocês mandaram aí durante a semana lá no nosso Instagram, Giants Brasil Oficial, e também pelo nosso e-mail. Só que acontece o seguinte, a gente recebeu cerca de 30 ou 32 perguntas, e dessas 32 perguntas, 17 foram a mesma coisa. Então a gente vai deixar essa pergunta, que eu acho que vocês até imaginam qual seja, pro final aqui da nossa conversa. E a gente vai responder mais 3 aqui que a gente considerou que são perguntas que todo mundo quer saber. Então acho que é interessante respondê-las aqui no podcast. E para responder essas perguntas comigo, tá aqui o Lennon, o mestre da sabedoria do Giants Brasil, comigo, para responder essas perguntas. E aí, Lennon, tá tudo tranquilo? Beleza, galera. Tudo tranquilo não, né? Podia estar melhor, né? A gente podia ter ganhado esse jogo aí, já surpreendido todo mundo, já chegado na temporada com o pé na porta, mas aí vão ter que ganhar agora de Dallas, não tem jeito. A estreia nossa não foi o que a gente esperava, mas faz parte, né? Giants tem que sofrer um pouquinho. Mas vamos responder aqui então as perguntas que a gente selecionou. A primeira delas é do Guilherme Stelmach. Não sei se eu falei o nome do jeito certo, Guilherme, mas você sabe que é você. Ele perguntou o seguinte: contando que o Eli Manning tenha mais 2 ou 3 anos, o Giants deveria ir ao próximo draft atrás de um QB, como por exemplo o Justin Herbert? E aí, Lennon, você acha que o Giants precisa ir atrás de um QB no próximo draft? Então, a gente tem que analisar o contrato, né, do Eli primeiro. O Eli hoje ele recebe 22.200 milhões, algo assim. É o que é dele. E no ano que vem, 2019, é de 23 também. O grande problema é que eles não mexeram no contrato do Eli esse ano, que é a maior parte de dinheiro garantido. Se a gente fosse mandar o Eli embora hoje, por exemplo, para substituir ele, a gente tem que pagar ele ainda 17 milhões e 400. Ano que vem vai reduzir esse número para 6.200. Então, com certeza, no que vem, o que vai acontecer? Ou vão renegociar um salário para ele, uma extensão de um valor mais baixo, para abrir salário para o nosso cap aumentar, ou ele vai ser mandado embora. Com certeza, das duas, uma, porque 6.200.000 vai dar para mandar embora. Aí, com isso, a gente pode analisar o conceito de mandar ele embora ou procurar um outro quarterback alternativo. O primeiro a gente já tem um, né? Já está lá na reserva, que foi draftado agora, o Auleta. Eu acho que ele já está sendo treinado para isso. O Sherman, que é o nosso head coach, com certeza esse pique foi dele. Ele viu algum talento lá, ele vai trabalhar esse talento aí, com certeza. Não poderia estar em melhor mão para fazer isso. Então, estou tão confiante nisso aí, tranquilo. Já é um plano B. Não que ele vá dar certo, mas eu acho que a gente tem que draftar um quarterback sim, cara. Ainda mais ainda se essas atuações continuarem, o ataque não melhorar. A verdade é que a linha atrapalhou muito no jogo, isso aí todo mundo viu. Nossa grade, a maior que teve pelo Pro Football Focus, foi 73. Então foi toda a linha ofensiva, não teve um bom rendimento. Com certeza, Jacksonville é uma das melhores DLs que tem, um front serve fortíssimo e com certeza colocou muita pressão no Eli Manning, mas a gente chegou num ponto que a gente já tem que começar no plano B, já tem que procurar substituto. Hoje o pessoal vejo que está muito acostumado a ter um quarterback no time, mas nem tudo é assim. A gente passou por tempos difíceis antes do Eli Manning, pode acreditar. Eu não vivi essa época, mas já procurei pesquisar. Então a gente tem que saber, tem que ter pé no chão também, não dá para sair escolhendo igual um doido ou achar que a gente pode gastar qualquer pique. Tem prospectos ano que vem, isso daí vocês podem ter certeza, mas a gente tem que analisar devagar, não é qualquer um que vai estar apto, não é porque ele fez uma boa temporada esse ano, quer dizer que ele seja a melhor escolha, tem que ver todos os anos anteriores, como é que tem trabalhado esse prospecto. Então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho conjunto aí, que com certeza o Chama vai fazer, junto do David Gentleman. Então eu acho que eu estou tranquilo quanto a isso. Eu acho que eles vão buscar uma solução com certeza de quarterback. Eu acho que tem. O que eu não concordaria agora é, por exemplo, começar a assinar com QBs veteranos, doidado, pagando qualquer tipo de salário desproporcional. Se fosse uma renovação a contratar um free agent proporcional, um cara que não seja tão caro para o time e que possa trazer efeitos benefícios agora, aí talvez a gente poderia considerar essa situação. Mas por enquanto o Eli Manning, a atuação dele em si não foi assim desastrosa. Foi um cara que conectou passes longos. O que eu senti no meu fundo de coração naquela interceptação, ele infelizmente, eu pelo menos achei que ele errou. Ele deveria ter tomado sec lá, ou jogado a bola no chão, forçado um passe, ou para fora. O quarterback assim, elite teria feito isso. Não que dava tempo, mas era uma das opções. E eu acho que algumas chamadas ainda não estão ficando claras, mas é só nosso primeiro jogo.
Então eu acho que a gente pode ver uma melhora com certeza do Eli Manning no próximo, do time inteiro, né? E isso me tranquiliza um pouco pro próximo jogo contra a Dallas. Eu acho que a gente tá para ganhar, perdemos por uma posse de bola, de uma das melhores defesas. Então o Sherman vai ajeitar a casa, vai consertar os erros, principalmente com o Eli Manning. Eu tenho certeza que a gente vai voltar melhor. A dupla Odell e Eli Manning é a chave do sucesso do ataque. Não estou desvalorizando o Barkley, com certeza não, ele vai ajudar muito, mas ele está sofrendo com aquela OL. O que ele tomou de tackle atrás da OL foi impressionante. E mesmo assim ele conseguia se livrar. E aproveitando que a gente tocou aí no assunto Eli Manning, Barkley e tudo mais, agora nem é uma das perguntas aqui, mas aproveitando o embalo, você acha que a gente deveria ter ido atrás de um QB, esse draft que a gente passou, ou o Barkley não, foi a melhor escolha mesmo? A pergunta de $1 milhão, né? Essa pergunta aí, eu sinto que dividiu a torcida, cara. Eu acompanho muitos grupos do Giants, não só do Giants Brasil, outros, tem um no Facebook também, tá a galera boa pra caramba lá. A torcida tá dividida. Eu não me arrependo. Eu acho que o Barkley é um cara que vai dar uma extensão para esse ataque e eu já falei isso desde o ano passado, vai desafogar o Eli. Não tinha uma escolha melhor para o projeto que o Sherman escolheu, que é ficar com o Eli Manning. Uhum. Então não me arrependo, acho que foi a melhor pick possível para ele, foi isso daí. E o cara já trouxe resultado, não adianta desmerecer, falar, foi 2 corridinhas que ele escapou. Mas o cara mudou a integridade do jogo, ele faz bloqueio, ele pula de tackle mesmo com aquela OL deprimente. Então é um cara que vai crescer na NFL ainda, ele vai evoluir. Com certeza, apesar de já estar praticamente pronto, e eu acho que ele vai dar uma melhorada, nosso ataque vai melhorar e a gente pode receber bons frutos aí, principalmente nesses 2 próximos jogos. Sim, eu sou do time Barkley, assim, eu acho que ele foi a escolha certa para esse momento do time, né? E já que a gente tá comentando dele, já vamos emendar na pergunta aqui do João Pedro, que ele pergunta o seguinte: o que vocês acharam da estreia do Saquon Barkley e da volta do Odell? O Odell ele foi fantástico, cara. Eu fiquei impressionado, joguei até lá no grupo lá depois, porque foi fenomenal, velho. Que atuação, cara. A batalha ele ganhou com certeza contra o Ramsey do cornerback do Jacksonville. Ele fez uma atuação no jogo de gala, foram 11 recepções, acho que foi umas 111 jardas, teve uma VG impressionante, o mais longo não foi 24, que mostra que lá ele consegue ainda lançar alguns passes longos. A gente pegou com o Odell, acho que foi na red zone. Ele, como é mais magro, ele se livra rápido, acho que a gente não conseguia acompanhar. A gente tem que dar um jeito de melhorar essa efetividade na endzone, mas acho que a volta dele foi impressionante, cara. Ele queimou uma marcação dupla. O Hansen estava na frente na individual a 5 jardas atrás, só ia dar o bump e acompanhar o Odell. O Odell deu uma finta nele, continuou a rota, aí tinha a marcação de zona do Church, que é um jogador de ponta em secundária. Ele se livrou do Church com um drible de corpo sozinho na endzone, cara. E essa jogada, pra mim, mostrou que o Odell tá 100% recuperado e tá focado, apesar do dinheiro que ele ganhou. Ele vai mostrar serviço, tá focado, e eu gostei demais da jogada. Acho que ele tá mais que seco pra ganhar jogos e mostrar resultado. Então, e durante a semana o Ramsey falou um monte de coisa, falou que ia mostrar que era o melhor cornerback da liga, que ia ter um showtime, não sei o quê. Não vi nada, cara. Só vi o Odell fazendo festa. O Odell jantou. E o Barkley foi também outra situação de não fez várias corridas, ou ele cumpriu, foram 2 grandes corridas que deram esse resultado de 106 jardas para ele, mas ele fez um papel no ataque que é manter o jogo corrido vivo. Ele manteve a marcação da defesa, o que a gente não tinha no passado. No passado a gente já tinha situações que a gente já chegava e era exato que era passe, que era um passe curto. Sim. E isso daí o Barkley já trouxe efeitos para isso. Mesmo ele lá fazendo bloqueio, um linebacker sempre estava marcando ele. O Miles Jack ficou o tempo todo quase concentrado nele. Tanto é que a interceptação do Miles Jack, ele estava marcando o Barkley. Só que o Barkley não estava olhando para a bola, ele estava fazendo rota. Aí foi assim que ele pegou a bola. Então eu acho que ele no time já está ajudando. Acho que a atuação dele foi muito boa. Teve uma hora que acho que foi o Campbell, que ele pegou atrás da linha de scrimmage, ia ser um tackle para perda de jardas, o cara no chão e continuou correndo ainda para voltar para a linha de scrimmage, não teve perda de jardas. Aí bicho,
Que jogada, cara. Ele tá muito bem. Já que a gente falou do Barkley, do Odell, do Eli e tudo, agora vem a pergunta aqui da Mari Miller, que ela pergunta: vocês acham que o Giants tem chances de chegar aos playoffs esse ano? Rapaz, eu tava confiante antes. Agora eu não tô, não pela atuação nossa, mas é porque o Redskins se mostrou um time muito bom. Tem uma defesa forte. O Alex Smith naquele ataque acertou aquele ataque de uma forma muito boa. Eu consegui acompanhar o jogo, vi o condensado e eu vi um outro Redskins totalmente diferente do que tinha com o Cousins. E ele, se o Reed ficar saudável, que é um tight end, e o Alex Smith adora um tight end, e aquela troca de running backs entre o Thompson e o AP funcionar igual funcionou no último jogo, vai se tornar um time que vai disputar pelo menos uma vaga de wildcard. Então a gente coloca no páreo aí o Eagles, que pode ser campeão de divisão, Redskins e Giants disputando o wildcard, ou segundo lugar sem wildcard, dependendo das outras divisões. E ainda de cara tem o Dallas, que para mim hoje, depois dessa semana, é o time mais fraco da divisão. É o time que sofreu muito na defesa, é um time que sofreu muito no ataque. O Prescott não estava legal, o Ezequiel sentiu na pele as lesões daquela linha ofensiva do Cowboys, não é a mesma de 2 anos atrás. Então eu acho que está disputado agora. Agora eu já não sei mais. A gente vai ser, cada jogo vai ser uma vitória que vai definir muito bem aí quem vai ficar com a divisão. A nossa divisão já é uma divisão meio maluca, né, cara? Porque todo ano tem surpresa, todo ano tá alguém na frente. É aquela coisa que só vai saber na última semana quem vai e quem não vai pros playoffs. Como você disse, né? O Dallas tá sofrendo muito com essas lesões aí naquela linha ofensiva que antes, 2, 3 anos atrás, era uma das melhores da liga. O Redskins tá chegando com tudo. O Eagles, né, atual campeão, então tem sempre aquela pulguinha atrás da orelha. Como a gente aí tá em reforma, vamos dizer assim, né, no time, também tem muita coisa pra acontecer e pra gente descobrir durante a temporada. E eu também não... Eu tava meio que no hype, assim, de playoffs, mas depois dessa semana aí, essa primeira semana, eu também fiquei com o pé atrás um pouquinho, mas aquela, né? É igual o Lucas, nosso Lucas aí sempre fala, né? Torcedor Giants até o final, vai acreditar até o final que vai pro Super Bowl todo ano, independente da situação do time, mas botar no papel mesmo, assim, vai ser um ano difícil, um ano que a gente vai ter que acertar mais do que errar, porque se errar um pouquinho, são nos detalhes que vão decidir quem que vai ou não pros playoffs. Com certeza. E tipo assim, eu também, cara, eu sou um cara mais assim, eu tento buscar uma coisa, razoabilidade. Não adianta ficar de pessimismo também, nem... Com certeza. A gente tem que torcer, tem que acreditar, com certeza. Então eu acho que, tipo assim, uma vaga para os playoffs já seria um excelente resultado, uma campanha positiva já seria um excelente resultado. Sim. Mesmo que não vá para os offs, assim, já mostra que tem um ataque consolidado, tem um playbook bom. E, pô, o Barkley é o primeiro ano do cara. Se a questão for draftar um quarterback, a gente pode correr atrás dos próximos anos. Eu sei que a oferta e a chance da segunda escolha não é a mesma, por isso que muitas pessoas bateram nessa tecla, é segunda escolha geral, a melhor oportunidade, tem muito quarterback lá, mas a gente tem condições de correr atrás, e é isso, não tem mais o que falar, agora já está escolhido, tem que correr atrás do prejuízo. Não adianta chorar pelo leite derramado. Mas e agora a última pergunta, que 17 pessoas perguntaram praticamente a mesma coisa, que é o seguinte: o que diabos Ereck Flowers ainda está fazendo no time? A pergunta que todo mundo se perguntou essa semana, desde o primeiro drive da temporada. Pra você, Lennon, o que tá segurando ele? É por ser a primeira escolha? É porque ele é filho bastardo do John Mara? Porque ele sabe de algum podre? Filho bastardo do John Mara. Com certeza. Filho bastardo do John Mara. É o Eric Rapaz, Snow. eu não sei nem explicar. Só pode. Eu não sei, cara. Eu não sei explicar, eu não sei definir mais. É ridículo, é ridículo. Tá falando com você do GIF que tem dele, daquele lance que ele dá uma rasteira no cara. É pra vontade de tão triste que é a situação dele. Ele tá completamente perdido em campo, cara. Ele, por mais que ele se dedique nos treinos, tente mostrar um potencial extra-campo, seja um cara de equipe, querendo ou não, é um cara que nunca deu problema pra head coach, nunca teve declarações omissas ou que teve enfrentamento de alguém. Ele tem que entender que, bicho, ele não evoluiu na NFL, e ele tem que, bicho, o Giants não tem já declinação de quinto ano dele do contrato, e tem que encarar que, bicho, tem que tentar, tem que mudar, não tá dando desse jeito. Por mais que o time seja forte, a gente não tem que aceitar mais aquela condição de como é que eu vou falar, de meia bomba, de tapa-buraco.
tem que colocar o Shade Wheeler lá, o reserva, tentar. Pode ser que ele seja pior, mas tem que mudar, porque não dá. Ele tá afundando o próprio OL junto, não tá dando condição de ter um ataque decente. O Eli não é mais o mesmo, não é o menino de 20 anos que vai sair do pocket, um play action, fugindo da pressão e vai fazer um passe milagroso. O pé no chão reconhecer que ele não é o Rodgers mais. Pode fazer isso, mas vai ser uma coisa excepcional. Mas a gente precisa urgentemente se impor e colocar um fim nisso daí. Para isso, dá pra gente negociar com o veterano e o veterano lá só vai adicionar concorrência, só vai fazer ele ficar melhor. A gente tem que ir atrás de opções aí urgente. Ele tem que ser trocado. E até uma questão que a gente comentou no post dessa terça-feira aí que a gente colocou no site, que é o seguinte, ele tinha que marcar o Campbell. E assim, o Campbell é um cara que tá na liga há 12 anos, já foi pro Pro Bowl 3 ou 4 vezes, eu não me lembro. Já foi pro time All-Pro da NFL na temporada passada. Ou seja, é um cara que você tem filme da vida inteira dele, da carreira inteira dele, todos os detalhes pra você estudar. Tem estatísticas, tem documentário, tem tudo. E aí ele pega e solta na entrevista coletiva dizendo que ele não conhecia o Campbell e então não entendia como ele jogava. Então ele não estudou. Tipo, isso, tipo, a gente dá risada e tal, mas é risada de nervoso, porque isso é muito preocupante. Porque se ele não consegue entender um jogador que tá na liga, tipo, 200 anos, como que ele vai, tipo, conseguir melhorar o futebol de jogadores novos que estão chegando ou de adversários da próxima semana? Então, assim, se ele não consegue melhorar o futebol dele e estudar, e tipo, nesses 5 anos que ele tá no Giants, ele só piorou. Ele não melhorou em nenhum momento, ele só piorou. Aí falaram que era por causa da posição, aí mudaram ele de left tackle para right tackle, só que mesmo assim continua a mesma coisa, cara. Então, assim, eu não sei o que ele tá fazendo no time, eu não sei se ele sabe algum podre de alguém, se ele é o cara mais engraçado do vestiário, se ele é o filho bastardo do John Ara, se ele, não sei, cara, mas assim, é intragável, não dá mais pra suportar o Ereck Flowers no time. Eu prefiro testar o Chad Wheeler do que ficar com o Ereck Flowers, sabe? Tem que desapegar do first round, assim, tem que esquecer que ele é first round e colocar alguém no lugar dele, porque, mano, pior que tá não fica, de verdade. Não, mas isso daí. E a galera tem que tirar esse pensamento que, vamos mandar ele embora. Não tem que mandar ele embora. Mas que a gente não sabe amanhã. Vai que, por exemplo, Nate Solder machuque. Aí o Chad Wheeler já tá lá no direito. Aí vai ter que entrar o esquerdo. Não vai ter outra opção. Agora, o que eu posso destacar é, no elenco, John Gribble, ele foi famoso pelo Browns e com o antigo St. Louis Rams, agora é Los Angeles, jogando de guarda. Porém, ele jogou no college e jogou várias vezes de tackle também, tanto no lado direito quanto no esquerdo, principalmente no college. Então, ele tá no elenco, ele ficou nos 53 iniciais, só mantiveram ele. Eu acredito que ele esteja saudável, porque senão não tinham mantido ele, tinham mandado ele pro practice square. Então, ele é uma opção, com certeza vai ser testado, acho que durante a semana. O Chad Wheeler, opção dentro do elenco, e que a gente vai destacar é as opções que tá todo mundo já batendo. Para mim, é melhor mesmo, melhor não, né? Menos pior, porque Indianápolis também não fez nada de impressionante. O Luck apanhou como sempre, nunca mudou nada. É o Austin Hurd. Tem também que a gente pode destacar o Derek Newton, só tem 30 anos os dois, acho que o Howard tem 31. Tem o Menelik, o Watson, que saiu de Denver, também não é nada espetacular, mas são caras que vão dar opção. Eu acho que um cara que trabalha com a base, que jogue pelo menos o razoável, já vai fazer uma diferença. Não, com certeza. Igual você falou também, não adianta mandar embora, porque não compensa, porque a gente tá no último ano de contrato dele, ainda tem uma grana garantida aí, então assim, isso e a possibilidade de ter lesões, né, que infelizmente a gente sofre todos os anos com isso, impossibilita, vamos dizer assim, a opção de mandar ele embora. Mas, vamos testar gente nova, vamos colocar concorrência na posição, vamos, sei lá, dar um tapa na cara dele pra ver se ele acorda, porque do jeito que tá, ele disse que não perde o sono por causa disso, mas a gente perde, né, porque, porra, é complicado, cara. Não, o Ingram, cara, o Ingram que é tight end recebedor, nem tem nada de espetacular em bloqueio. E tem o Edson também, que é tight end e é mestre em bloqueio. Os caras tentavam ajudar, teve várias formações de I-formation, com tight end, com 2 tight ends, com um só fazendo bloqueio. Não dava conta, mesmo com 6 jogadores na OL. Então, a coisa tá mal.
Tá mal e precisa tirar ele de lá, velho. Não tem que negociar. O que agora que eu vejo, assim, que eu vi naquele elenco, a gente ficou gritando tanto quando fechou o 53, porque o Sherman deixou o Alex Tunney e o Lauletta. Hoje eu vejo, por exemplo, o Alex Tunney como um possível reserva se der merda com o Eli Manning, porque talvez o Lauletta não esteja preparado. E a mesma coisa é o Chad Wheeler. Se deixou o Chad Wheeler lá, que acho que ele foi undrafted, tem que colocar esse cara, ou vai contratar alguém, tem que dar um jeito nisso aí. Eu acho que pra hoje ainda isso aí, velho. Verdade. Porque não tá dando conta mais, o Flowers tá perdido em campo, tá prejudicando o time, não tem que mais dar chance, não tem que recuperar. É botar ele lá e deixar ele na reserva, já aceitar que é mais um da temporada Reese que deu errado. E o que é mais engraçado, cara, a questão toda, eu também não acho que é só a primeira escolha. Uma limpa no elenco dos reservas do Reese. Jogador da era Reese, os caras fizeram questão de mandar embora. Sim. Até no deep chat, preferiram ficar com falta de reservas e opções do que ficar com certos tipos de jogador. Então eu acho que, tipo assim, tem que mover, tem que mudar. Eu não tô estranhando também, tá demorando muito. Então, isso que deixa todo mundo meio bolado, é que tá demorando muito pra isso acontecer, né? Ele é o último encosto do Reese e o pessoal não manda embora. Então, é complicado, porque, cara, o Flowers não é flor que se cheire. Então a gente... Não, e não vai melhorar. Não vai, então. E não vai melhorar. E tipo assim, não tô pensando só nele não, tô pensando fora também. Por exemplo, próximo jogo, Dallas Cowboys. Tem o DeMarcus Lawrence, que é um excelente pass rush, vai moer ele se tiver oportunidade. Então não tem que procurar jogo fácil ou difícil agora mais. Ou condição pra ele jogar. Tem que tirar ele, não tem jeito. Tira ele, bota o Chad Wheeler lá, vamos testar. Não deu certo, testa outro. Se não der certo, vai atrás de alguém. Mas, deixar o Ereck Flowers lá é torcer pra derrota. A não ser que esteja no plano deles fazer um 0-16 pra pegar um quarterback no draft de novo. Mas se esse não for o plano deles, tá na hora do Ereck Flowers procurar outro jardim. Porque aqui no Giants já era, viu? Já era, vai ser plantado em outra coisa. Então chega de papo aí, vamos falar o que interessa, vamos falar um pouquinho de Giants, falar como foi a partida aí contra os Jaguars no último domingo, como que a gente acha que vai acontecer, que vai rolar aí na partida no Sunday Night Football contra os Cowboys, que vai ser uma partida muito interessante, né? Rival de divisão, sempre é gostoso assistir, ainda mais no Sunday Night, né? E aqui comigo, o time não conseguiu ficar completo. Como vocês escutaram aí nas perguntas antes da gente começar o bate-papo, o Lennon trocou uma ideia comigo, a gente bateu um papo sobre o que vocês mandaram pra gente no Instagram. E agora aqui comigo tá o Thiago, que é um colaborador novo do site, que entrou junto com o Marcos e com o Regis, que também não puderam estar aqui hoje na gravação. E também o Luiz, que vocês já conhecem. De resto, o pessoal tá todo enrolado aí com os compromissos deles, mas na próxima vai estar todo mundo aqui. Importante a gente conversar um pouco sobre Giants e fazer esse papo de gigantes começar a rolar fielmente toda semana, né? Porque a gente ficou de palhaçada, a gente sabe disso. Mas agora é sério. Agora a gente vai gravar toda semana. Mas e aí, Thiago, Luiz, beleza com vocês, galera? E aí, pessoal, tudo bom? Dessa vez a gente vai se esforçar aí o máximo possível. O time tá maior, então talvez não esteja em todos os podcasts, mas a gente vai ter pelo menos um bom quórum. A gente consegue fazer aí toda semana. Vamos falar então um pouquinho mais do Big Blue. E aí, beleza? Obrigado aí por me aceitarem aí no grupo de vocês, dar a oportunidade para escrever com vocês no site. Bacana, espero colaborar bastante com vocês. Espero não falar tanta besteira, não cometer tanta gafe quanto eu costumo fazer na minha vida, no dia a dia, galera. O pessoal tá te tratando bem, Thiago? Tá todo mundo... Quem nunca, né? Tá tratando bem, tá tratando muito bem, cara. Tá sem bullying por enquanto. Por enquanto sem. Então, beleza. Então, Ô, Renato, mas você esqueceu de falar pros novatos daquele churrascada que eles têm que financiar, né? Na cidade de cada um dos membros antigos. Então, o Regis, o Thiago e o Marcos vão preparando aí o churrasquinho, que todo final de temporada tem um tour de churrasco aí pelo Brasil. Então Bacana. Já tem que preparar aí, vai salvando dinheiro. Vamos guardar, vou fazer a poupança agora, já vou abrir uma poupança ali no Bamerindos, vou guardar o dinheiro. Pessoal mais novo, vocês não vão saber o que é. Verdade. Vai no Google.
Mas vamos trocar uma ideia aqui sobre o jogo contra os Jaguars, né? Esse jogo maravilhoso do Ereck Flowers, que mostrou que ele tá firme e forte no time, que é o melhor jogador de todos. E foi uma derrota. Comprometido pra caramba. Pois é. Foi uma derrota, mas a gente viu pelo menos o Saquon mostrar porque ele chegou no time. Mas eu quero ouvir de vocês, o que vocês acharam aí do jogo contra os Jaguars, pontos positivos, pontos negativos, o que poderia ter acontecido de maneira diferente, o que vocês acham aí? Bom, eu acho que a gente pode começar falando pelo o ponto que foi positivo, mas tem suas ressalvas, que é a defesa, né? A defesa, se você parar para analisar, conseguiu segurar o ataque do Jaguars por uma boa parte do jogo, e a gente só acabou perdendo assim, a mão do jogo numa falha do ataque, né? Do nosso ataque. E aí eu digo que é mais ou menos porque a gente sabe que a defesa do Jaguars é monstruosa, mas o ataque não é um primor, né? O Blake Bortles não é uma unanimidade. Vira e mexe, o povo fala do Jaguars tentar um trade com algum quarterback para tentar botar pressão no Bortles ou até mesmo substituir. Então, assim, eu ainda espero ver mais do esquema do James Bettcher contra um ataque um pouco mais potente. Mas, ao mesmo tempo, também eu espero ver a defesa menos tempo em campo, né? Isso, com certeza. Ficou metade do jogo, a defesa do Giants em campo. Nós vimos isso pelo menos nas 2 últimas temporadas, o quanto foi prejudicial para o time. Mesmo na temporada retrasada, que nós fomos melhores do que na temporada passada, que foi para esquecer. A defesa ficava muito tempo em campo. Então você percebia que era nítido os caras se arrastando no final do jogo. Mas eu vi bastante evolução. Do jogo do ano passado pro jogo desse ano, eu vi muita evolução da defesa e do ataque, né? Mas a defesa eu vi bastante, exatamente como você comentou, Luiz. Conseguiu parar o ataque do Jaguars. Tudo bem que é contra o Blake Bortles, mas ficou o segundo tempo inteiro, na terceiro e quarto quartos, sem sofrer ponto. Não sofreu ponto a nossa defesa nesses 2 quartos. Como você disse, né? O touchdown que nós sofremos foi contra o ataque, não foi contra a defesa do Giants. Nossa, mas perder um jogo com um touchdown sofrido pelo ataque é a pior coisa que tem. Eu falo isso por experiência própria. Exatamente. Pessoal, a gente perdeu por causa de um touchdown sofrido pelo Ereck Flowers, né? Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. A galera gosta de jogar a culpa das interceptações no Eli todo jogo, né? Eu tenho um amigo que torce pro Redskins. Temporada passada, toda semana, ele falou: e aí, quantas interceptações o Eli lançou nesse jogo, né? Mas culpa nenhuma, né? Não, nessa interceptação a culpa maior foi do Ereck Flowers, né? Assim, tudo começou com ele, aí foi meio que um efeito dominó, né? Começou com ele, aí começou a desmoronar a linha ofensiva e acabou acontecendo o que aconteceu. Eu até concordo com o que o Lennon comentou aí durante as perguntas, que nessa questão, né, nessa jogada em si, o Eli, tudo bem, ele poderia ter sofrido sec, poderia ter jogado a bola fora, poderia ter feito alguma outra coisa sem ter que forçar o passe. Podemos dizer que ele poderia ter agido de maneira diferente, mas o erro em si, eu acredito que não é só dele. Eu acho que nesse caso, nessa jogada, foi um erro muito mais do Flowers e da linha ofensiva do que do Eli em si. E também mérito da defesa do Jaguars, que é muito boa, né? E assim, né? Pelo menos o bom do Flowers ter mudado pro lado direito é que o Eli consegue ver de onde vem o sec e consegue se movimentar um pouco mais, né? Porque ano passado ele tomava pancada nas costas toda hora, né? Não, sim, com certeza. E assim, a gente tem que ser justo também. A linha ofensiva do Giants não fez um trabalho assim tão horroroso. Foi mais do lado direito nosso mesmo, que o Flowers, sem comentários, não tem o que falar, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. E o Patrick Omameh lá, que veio, inclusive, acho que do próprio Jaguars, né, se eu não me engano. Assim, pode ser que ele tenha jogado mal muito por causa de estar cobrindo as cagadas do Flowers, mas eu esperava um pouquinho mais. Já do outro lado, o Will Hernandez é um rookie, teve seus momentos de rookie, mas teve momentos de Pro Bowl, então dá pra gente ter uma esperança boa com ele. E o Nate Solder, eu achei que foi seguro, não vi nada assim, não vi nenhuma falha gritante dele, uma outra falta desnecessária, mas infelizmente a gente sofreu muito com isso.
E uma coisa que eu tava comentando até com um colega de fantasy hoje, uma coisa que a gente pode perceber é o seguinte: enquanto o Saquon Barkley tava fazendo aquelas corridas de 2, 4 jardas, não tava realmente dando uma corrida incisiva, o Jaguars estava mandando blitz uma atrás da outra, blitz, pressão. Foi só ele encaixar aquela corrida de 68 jardas, parou. Porque aí eles ficaram com medo de tomar outra. Então, assim, quanto mais o Saquon Barkley evoluir e se tornar uma ameaça real às defesas da NFL, melhor vai ser pro Eli Manning, porque vai diminuir a pressão. Sim, eu até conversei com o Lennon sobre isso, é que assim, o Saquon, ele chegou e teve um impacto imediato no ataque, assim. Ele saiu daquele ataque unilateral que era tipo Eli Odell. Quando ele tava em campo, o pessoal do Jaguars já ficava de olho. Quando ele acertou essa corrida de 68 jardas, foi quando o time inteiro ficava marcando ele, mesmo se ele ficar parado, tentando bloquear os defensores do Jaguars. Então, assim, ele já teve um impacto muito positivo, mostrou que sabe realmente fazer aquilo que está pronto para a NFL, né? Aqueles cortes que ele já fazia no college, aquelas corridas muito, como que eu posso dizer? Explosivas, né? E isso é bom, porque ele já mostrou logo de cara. Então eu acredito assim, que se a gente conseguir abrir espaço para ele, se a linha ofensiva conseguir melhorar pelo menos um pouco, tirando Flowers, a gente já vai conseguir ter jogadas assim muito mais diversificadas do que a gente costumava ver, né, no ano passado, no ano retrasado. Então uma coisa que eu percebi no jogo, que eu não entendi o porquê que o ataque do Giants estava fazendo dessa forma, era as corridas do Barkley eram sempre pelo lado direito do nosso ataque, sempre do lado que o Flowers está defendendo. Acho que ele teve umas 2 ou 3 corridas pelo lado esquerdo que foram boas. Pelo lado direito ele bateu muito e voltava. Tudo bem que o touchdown foi pelo lado direito do nosso ataque, mas toda jogada vai pra esquerda e volta, né? Ele vai pra esquerda, depois ele volta, dá a volta e corre pela direita, né? Não, mas tem um detalhe, o touchdown ele foi pela direita, mas a jogada era pra esquerda. Exatamente. Ele puxou a defesa do Jaguars toda pra esquerda e ele cortou pra direita. Quando ele foi pra esquerda, o ataque foi melhor pelo chão. Sim, é que ele tem esses cortes muito rápido, né? Esses cortes que é característico dele, assim. Então, a gente isso é bom pra gente e ruim pros defensores, né? Porque eles não sabem realmente pra que lado o Barkley vai. Só que eu acho que a gente precisa... tenho certeza que a gente precisa dar um jeito no Ereck Flowers, porque a gente consertando esse lado direito, o nosso ataque vai crescer, assim, de um jeito exponencial, assim, que vai ser notável, porque é incrível como o Flowers em campo só piora o desempenho do time, cara. Coloca agora, o Wheeler, sei lá, cara. Vai dar um jeito. Voltando um pouco no touchdown do Saquon Barkley, eu queria destacar 3 jogadores que a gente sempre fala, foi um de passe, você vê o passe do QB, a recepção do cara, a rota, na corrida você vê, quebrou um tackle ali, quebrou outro ali, saiu correndo, pegou velocidade, mas tem 3 jogadores que foram fundamentais pro touchdown do Saquon Barkley. O primeiro é o Evan Engram. Ele, logo no começo da jogada, ele dá um cut block, né, que é aquele bloqueio nas pernas do Calais Campbell, que tira ele praticamente da jogada. O Calais Campbell dá uma tropeçada, assim, tenta levantar ainda, mas não consegue pegar, dá um mergulho, assim, perde o Saquon Barkley. O Russell Shepard tava no slot, ele bloqueia também, acho que era um safety do Jaguars que tava ali marcando ele, lindamente, abrindo a lateral. E o Sterling Shepard também tava na jogada, tava aberto no wideout, e ele pega o corner que tava marcando ele, joga ele pro meio, abrindo as costas pro Saquon Barkley fazer a curva ali na esquina, dobrar a esquina e ganhar a linha lateral. Esses 3 bloqueios foram fundamentais para que a jogada acontecesse. Teve a qualidade do Saquon Barkley no corte, que tirou mais o Jack ali que tava em cima dele. Sim, teve, mas sem esses bloqueios o touchdown não tinha saído. Principalmente o último bloqueio do Sterling Shepard lá na sideline, que se ele não estivesse lá naquela hora, o Barkley ia ser taqueado lá mesmo.
E um detalhe, ele joga o corner pra cima do safety que tava vindo correndo com um ângulo pra acertar o Saquon Barkley. Ele atrasou um pouco ali, tentou pular pra pegar, mas não conseguiu. E foi muito bonita a corrida, porque ele meio que mostrou todas as características que fizeram ele ser draftado na posição que ele foi, né? Que são os cortes precisos, a explosão, a força... Então, a paciência, visão de jogo. Visão de jogo, exatamente. Então isso dá muita esperança pra gente, né, pros torcedores, porque a gente realmente viu aquilo que fez ele ser draftado. Então isso é muito bom. O que a gente não consegue ver no Ereck Flowers, de novo, batendo... Cara, como esse cara foi escolha de primeira rodada? Como esse cara foi escolher de primeira rodada? Tem gente que consegue enganar bem, né? O Flowers, eu tenho a impressão de que ele é aquele famoso leão de treino, né? No treino ele arrebenta, joga demais, é o cara espetacular. Chega no jogo, ele treme. Cara, ele deve ser um cara muito gente boa. Tipo, aquele cara que o pessoal fica com dó de mandar embora, sabe? Não sei. Pior que não, cara. Ele tem problema de vestiário. Então. Eu achei que ele era o cara que levava a cerveja no churrasco. De verdade. Tipo, na boa. Tipo, eu fico aqui na churrasqueira, sabe? Eu achava que ele era esse cara, então, pelo visto não. Mas assim, de modo geral, dividindo assim por unidades, vocês viram melhoras ou pioras, né? Na linha ofensiva, na defesa, na secundária, no special teams? Vocês acham que a gente pode ficar esperançoso assim para essa temporada? A gente tem que ficar com a pulga atrás da orelha? Como que vocês veem a temporada na matriz, assim, no prisma desse primeiro jogo? A gente tem que ser realista, né? A gente tá com um técnico que primeiro ano dele, não tem tanta experiência assim como head coach. Acho que, na verdade, agora você me pegou, acho que ele nem tem experiência de head coach, né? Primeiro trabalho dele de head coach também ou não? Não, acho que ele teve uma experiência, né? Eu esqueci o currículo dele agora. Cara, eu não sei, eu não vou te falar porque eu não lembro. Eu sei que eu vi uma estatística da própria NFL que ela postou que os 7 novos treinadores, né, que chegaram nessa temporada, os 7 perderam os jogos de estreia. Sim, primeira vez que nenhum novato ganha. Mas a verdade é que sim. Pode acontecer dele encaixar, fazer uma temporada espetacular e levar a gente pros playoffs? Pode, claro. O time, ele tem qualidade pra isso no time. Mas a gente tem um tempo de maturação, né? O time, ele precisa entender o playbook, precisa entender a mentalidade do técnico. E às vezes isso não acontece tão rápido, às vezes pode demorar. Então, assim, tô com boas expectativas de evolução, de ver evolução. A gente já teve uma evolução clara no ataque, com mais opções de passe, com uma opção de corrida. A linha ofensiva melhorou do lado esquerdo e piorou do lado direito. O motivo todos sabem por quê. E a defesa também. Eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, acho que uns 2 anos atrás ou 3 anos atrás, falando sobre uma mudança da defesa 4-3 que a gente tinha para 3-4, que é a que a gente tá agora. Na época a gente não tinha o plantel necessário para isso, não tinha os jogadores necessários para isso. Agora a gente tem, e eu tô muito ansioso para ver, porque na minha concepção defensiva é o melhor tipo de front seven, o 3-4. Você pressiona muito mais e você tem muito mais opções para defender o meio do campo, que é um problema que a gente vem enfrentando há alguns anos já, né? Os tight ends adversários que eu digo, Jason Witten que eu diga, né? Como head coach, o Pat Shurmur foi head coach do Cleveland Browns em 2011 e 2012. Olha que beleza, ó. Currículo. O resto só como ou tight end coach, ou ele foi interino no Eagles em 2015, ele não tem... Então, na verdade, ele não foi head coach, né? Porque Cleveland Browns não é time, né? Brincadeira, torcedores do Browns. O Browns tá forte esse ano. Eu gosto do Browns, cara. Eu tenho até uma jersey do Browns. Não, você tem a jersey do Manziel, que por coincidência é do Browns. Olha, eu vi o Manziel jogando ao vivo, hein? Jets e Browns, olha o jogo que eu vi ao vivo, hein? Jets e Browns. Aí sim, hein? Jogaço. Vi o Manziel jogando, cara, em 2015. Não, você perguntou... Eu vi Larry Donnell. Quem? Larry Donnell. Nossa senhora. Desintegrei agora, eu sei. Você perguntou da evolução, né, Renato? O que eu vejo de evolução, assim,
eu não consigo nem falar de evolução da defesa, porque ano passado a defesa ficava tanto tempo em campo que chegava uma hora que você falava que todo mundo era ruim. Eu não botava fé no Eli Apple nem no Janoris Jenkins esse ano. E o que eu vi dos dois no primeiro jogo, eles foram super bem. A defesa, eu acho que no todo, nesse primeiro jogo, foi super bem. Conseguiu jogar todo mundo que entrou em campo ali, sendo um titular ou sendo um reserva, que entrou para substituir alguém ali, ou por cansaço, ou por rotação, né? Lesão, rotação, os caras conseguiram dar conta do recado. Você via que tudo bem que é o Blake Bortles, né? Mas você via que ele não tinha muita opção de passe nas laterais, ele fazia muito passe no meio do campo. Defensivamente, eu boto fé. Inclusive, como eu disse, eu acho que esse ano é um 8-8 ou 9-7. Eu tenho fé nisso daí. Eu vejo que dentro da divisão dá pra ganhar pelo menos os jogos, um dos jogos contra o Eagles e um dos jogos contra o Redskins, e fazer família nos Cowboys, né? Que é o assunto mais à frente. Eu vejo, eu tenho fé no wild card, ou pelo menos brigar pela 6ª posição de wild card esse ano. Sim. Eu queria destacar da defesa também um jogador que fica fora do radar, né, da torcida, mas que tem feito um bom trabalho já há alguns anos, e todo ano no off-season ele fica no roster bubble, né, correndo risco de ser cortado, que é o Kerry Wynn. Ele tem feito um excelente trabalho, e essa mudança para 3-4 na nossa defesa foi muito benéfica para ele, porque ele era um defensive end, não pass rusher, mas um run blocker, né? um run stopper, né? Um cara que para a corrida. E agora nessa função de defensive end da 3-4, ele tá se destacando demais, ele tá parando as corridas e tá conseguindo gerar pressão por causa da ajuda do linebacker que vem por fora. Ele realmente jogou muito bem. Ele já tem, né, mostrado assim, um bom futebol, mas na última partida deve ser também influência, né, do novo esquema defensivo, mas ele mostrou que tem potencial para ficar em campo e para ajudar bastante o time. Sim, e ele contribui muito no Special Teams também, né? Sim. Você pode reparar que todo chute, o primeiro que chega lá é o Zach DeOssi, e ele tá ali entre o segundo e o terceiro. Verdade. E sobre o Special Teams, já que a gente comentou, o que vocês acharam? Teve alguma... Teve ponto positivo, ponto negativo? Olha, eu não consigo falar de ponto positivo, porque toda hora que chutava a bola pro Special Team retornar, os caras pediam fair catch, né? E a única que o cara tentou retornar, ele conseguiu dropar a bola, né? Então, eu não consigo dizer muito sobre o Special Team, assim. Olha, o que eu pude ver do Special Teams, primeiro, eu não entendi por que não seguraram o Hunter Sharp ou o Khalif Raymond pra deixar esse rapaz aí, o Cole, né? Que deu esse... O Hunter Sharp fez uma baita pré-temporada, cara. Pois é, conseguiu até TD de... Pois é. De retorno de punch. Fazia Então, tempo que a gente não entendi. O último foi com o Dwayne Harris. Fazia tempo. Eu não entendi o porquê de terem cortado, não terem ficado com um desses dois retornadores que contribuíam muito no Special Teams. E um ponto que me chamou atenção, Aldrick Rosas, ele tá bem mais seguro esse ano, pelo menos nesse primeiro jogo e na pré-temporada, o que deu pra ver dele, me surpreendeu. Não tava esperando. Pra quem não sabe, o Aldrick Rosas é primo do Luiz, é a cara dele, tipo, se botar o Luiz na roupa do Giants, é ele, ó. Então, na verdade, eu tô pegando a ponte aérea pra Nova York amanhã pra encontrar com o time, pra chutar essas bolas aí. É explicado. Mas ele realmente, ele tá certeiro, ele tá mostrando que tem bastante força e pontaria, isso é bem importante, né? Tá conseguindo bastante touchback também, né, nos kickoffs, isso é importantíssimo, não dá retorno. Nem me fala. Você também tava assistindo o Milagre do Midlands? Cara, não, eu prefiro não comentar sobre isso aí. Me traz más lembranças. Mas, assim... Graças a Deus, eu esqueci até o nome daquele Panther lá. Tô tentando lembrar aqui, não tô lembrando. O Dodge? Não precisava ter me lembrado. Mas então, assim, de modo geral, a gente sofreu a derrota. Lógico que uma derrota, ainda mais na estreia de temporada, ninguém quer ver. Mas a gente viu bastante pontos positivos, assim.
Os pontos negativos, 90% tá em uma pessoa só, então assim, é fácil de consertar. Não sei por que ainda a gente não aconteceu isso, mas eu acho que assim, a gente pode citar, assim, eu acho que se falar assim, um jogador da partida, eu acho que é o Saquon, por todo o hype, por toda a vontade que a gente estava tendo, assim, de ver ele vestindo a camisa do Giants, para ver o que ele realmente ia fazer no jogo temporada regular. E era com uma defesa contra uma defesa muito, muito forte do Jaguars, então essa derrota não é tão doída, vamos dizer assim, né? Eu acho que é uma derrota que a gente vai conseguir superar. Pode falar. Então, na verdade, assim, eu enxergo de outra forma. Eu acho que foi uma derrota doída, porque nós enfrentamos um time muito forte e nós tivemos chances reais de ganhar e perdemos pra nós mesmos. Nós perdemos por um erro nosso. Não, mas o que eu quero dizer é assim, foi menos doída por causa das coisas que a gente viu em campo. Sim. Amenizou. Amenizou, sabe? Não é do tipo uma derrota Giants contra Eagles, um punch com o cronômetro zerado, sabe? Sim. Então acho que assim, é uma derrota que a gente doeu, mas a gente fala, beleza. A gente viu ponto positivo, a gente sabe como consertar e é só trabalhar em cima disso. Mas realmente, quando a gente perde pra nós mesmos, é bem mais complicado do que se a gente perdesse para um time que foi superior em campo, né? Sim, com certeza. Sim, e uma coisa assim que agora eu tô puxando pela memória no jogo, que eu não entendi do nosso jogo foi por que a gente insistiu tanto com passe em profundidade pro Odell. E não tentar um passe um pouco mais curto para ele tentar uma carregada um pouco, para abrir o campo para ele. Ele tentar pegar uma bola um pouco mais recuada e tentar passar pela defesa adversária. O Odell tirou a gente de dois sufocos, conseguindo cavar 2 faltas no ataque, que no final não deu em nada, né? Mas eu não entendi o porquê a insistência tanto no passe pro Ingram e pro Odell. Quando ia fazer o passe pro Odell, ser um passe tão longo para ele. Tudo bem que fecha o olho, joga pro Odell, ele vai pegar aquela bola de alguma forma. Parece que tem um imã na mão do cara, a bola gruda. Mas a gente poderia, acho que, tentar fazer alguma coisa pra ficar um jogo um pouco mais limpo, pro Odell conseguir pegar e numa corrida ser um pouco mais efetivo pro nosso ataque. Gente, é só você parar pra analisar que a grande maioria dos big plays que o Odell fez até hoje pra touchdown foram slants. Sim, exatamente. Talvez foi uma escolha para essa partida em si, por causa de como a defesa do Jaguars se comporta, de como a nossa linha, para ver como a nossa linha ofensiva ia se comportar também. E não sei, parece que bola longa com o Odell é mais chance dele pegar do que bola curta, não sei. O cara tem uma mágica que quando é bola fácil, ele fala, não vou pegar, deixa. Bola fácil não faz meu tipo, mas realmente assim, se a gente conseguisse trabalhar o ataque de forma mais dinâmica, por mais que sejam passes mais curtos, mas conseguir andar mais rápido, com mais diversidade assim nos passes, nos recebedores, ia ser mais interessante. Distribuir mais a bola, né? Porque a gente tem recebedores de muita qualidade. Tipo o Ingram, o Shepard, o Odell. Então, assim, são pessoas que tanto passe curto ou passe longo, eles se garantem, né? O problema mais, eu acho que é como a defesa adversária se comporta e como a nossa linha ofensiva consegue proteger o Eli, né? Porque é muito mais... Eu não sei, é muito mais fácil o Odell correr pra frente e o Eli lançar a bola do que ele ter tempo de começar a olhar pra todos os lados e ver quem tá livre, né? Sim, e eu percebi também nesse jogo que o Eli ele tá em um pouquinho mais de tempo pra pegar a bola, olhar em volta, pensar a jogada e fazer o passe. Eu vi na temporada passada ele fazendo passe muito rápido e muito passe curto. E nessa brincadeira ele foi interceptado eu nem tenho estatística de interceptação do ano passado, mas eu sei que foi muito ano passado. Então, e passe curto, né? Foi mesmo. A bola vinha, porque assim, o que acontecia? Eu até brincava com os meus amigos assim, o Odell ele não recebe um snap, o Eli ele não recebe um snap, ele recebe um sec, né?
a bola vem já com o defensor junto da bola pra dar o sec nele, pendurado na bola. Então ele tem que pegar a bola e soltar rápido. E não tinha o Odell a temporada passada inteira, né? Isso é verdade. E talvez, entrando nesse ponto que você citou, Thiago, eu acho que assim, justamente porque a nossa linha ofensiva, por mais que tenha melhorado alguns pontos do ano passado, ela ainda não é uma linha ofensiva que você possa confiar 100%, né? Então eu acho que o Eli tem até um certo trauma e para ele eu acho que é muito mais fácil confiar, lançar a bola longa pro Odell do que tentar lançar esses passes curtos, meio que na pressa, meio que sem proteção e acabar sendo interceptado, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu na jogada da interceptação. Ele tentou fazer um passe um pouquinho mais curto, o pocket estava fechando nele e foi quando aconteceu a pick six, né? Então, eu acho que o Eli, ele pode estar perdendo um pouquinho do reflexo, não sei como se diz, por causa da idade, por causa de qualquer outros fatores, e a falta de confiança na linha ofensiva acaba influenciando um pouquinho na decisão dele, né? Sim, total. A parte da idade pesa bastante, né? São 30, já tá com 37, 38 por aí, não é? O Luiz que é o cara das estatísticas aí. De cabeça não vou lembrar, mas eu acho que ele deve estar com 38 mesmo, 37, 38. Vamos ver. Nessa fase. Lyman. Mas Se você nasceu em janeiro de 81, quantos anos você tem? Você tem 37. 37 aí, exatamente. Eu sei disso porque eu tenho 37, eu sou de dezembro de 80. Entendi. Olha aí, ó. Mas eu acho que assim, é o primeiro jogo, sabe, técnico novo, coordenador novo, jogador sendo trocado de posição, então acho que assim, é muita coisa nova e por ter tanta reformulação assim no time, por isso que eu acho que não foi uma derrota tão doída, porque a gente teve tanta mudança que ter um jogo quase ganho contra uma das melhores defesas da liga e ainda... Inspira confiança. Inspira confiança, ainda mais que a gente perdeu por causa da gente. Então é muito mais fácil corrigir um erro interno do que você tentar colocar, entre aspas, a culpa ou o mérito, não sei, nos adversários, né? É mais ou menos fácil corrigir erro interno, que tem 4 anos que a gente tá tentando corrigir o Eric Flowers e não consegue. Isso aí não é um erro interno, isso é uma doença interna do Giants, não sei. Tá colocado. Não sei, acho que ele faz de propósito. Acho que ele começa a temporada e fala assim, esse ano eu vou ferrar do lado esquerdo. Esse ano eu vou ferrar do lado direito. Aí não vai ter mais o que fazer, ele vai começar a botar... Ele vai jogar de center daqui a pouco, né? Daqui a pouco ele tá o carinha da água lá, colocando o laxante. Se botar ele de center, ele vai fazer o snap jogando a bola no meio do Y. Nossa. Vai jogar pro alto a bola. Verdade. Mas assim, de modo geral, assim, pra gente concluir o assunto Jaguars, se vocês pudessem resumir a partida em poucas palavras, como que vocês resumiriam? Evolução. O time evoluiu. Pra mim, essa é o principal ponto do jogo contra o Jaguars. Expectativa. Aumentou minha expectativa pra temporada. Sim. Eu até tava comentando com o Leno, assim, eu antes de começar a temporada, eu tava com o hype lá em cima. Tanto é que eu até brincava no grupo lá da gente, que eu falava vai ser 16-0, 15-1, 14-2 no máximo. Mas, assim... ainda dá, hein? Não, é que assim, depois do primeiro jogo, eu fiquei esperançoso com o time em si, mas vendo as outras partidas da divisão, eu vi que vai ser um pouquinho mais difícil do que eu esperava. Sim, tirando o Cowboys, o Redskins tá bem. O Redskins tá muito bem. Ele mostrou... O Adrian Peterson encaixou muito bem no jogo corrido lá. Exato, então assim, eles mostraram assim, com um pezinho de querer dar dor de cabeça. O Eagles, querendo ou não, é o atual campeão, então a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha. Então acho que assim, se a gente não corrigir esses pequenos erros que a gente tá vendo internos, são os detalhes que vão tirar a gente dos playoffs. Então eu acho que é muito mais uma briga interna do que uma briga na divisão. Eu acho que se a gente corrigir tudo que tá de errado no nosso time, a gente tem arma suficiente pra ir longe, né? Então eu acho que esse jogo, igual você falou,
Deu expectativa, deu esperança, mostrou evolução. Agora é só questão da gente corrigir o que tá errado, né? E não encaixar, né? e não ficar olhando pro erro todo dia de manhã no treino e sorrindo. Então, Exato. eu acho que tem que ter mudança, né? Essa mudança começa com o Eric Flowers. A primeira mudança é o Flowers, o resto a gente dá um jeito, né? O resto a gente... Tirando o Flowers do nosso jardim, vai tudo dar certo. Boa. Mas agora, falando um pouquinho aí do próximo confronto do Giants, que vai ser contra os Cowboys em pleno Sunday Night Football, que é sempre bom ver o joguinho do Giants no Sunday Night, ainda mais contra o Cowboys. O que vocês esperam? Vai ser uma partida difícil, uma partida fácil? A gente vai sair com vitória, derrota? O que vocês acham? Olha, o segredo dessa partida, o Landon Collins deu uma entrevista hoje falando, né? É forçar o Dak Prescott a lançar. Dá a bola na mão dele. Exatamente. Como que você faz isso? Matando o Ezekiel Elliott. Matando o jogo corrido. A gente fez isso na temporada que a gente foi pros playoffs, a gente ganhou 2 vezes do Cowboys, fomos os únicos times que conseguimos isso. E como que a gente fez isso? A gente segurou o Ezekiel Elliott nas 2 partidas para menos de 100 jardas. Acho que só na segunda ele passou de 100 jardas, mas não conseguiu marcar touchdown, fez 101 jardas, assim, com 40 carregadas, foi uma coisa absurda. Então, assim, se você tira o jogo corrido e você força o Dak Prescott a lançar 25, 30 bolas no jogo, ele vai errar. Ele não é preciso o suficiente para jogar 35, 30, 40 bolas e acertar quase todas. Ele vai errar. Então, o segredo do jogo é esse, é deixar o Dak Prescott com a bola. Sim, e a gente até postou um artigo sobre isso ontem, para quem tá escutando na quinta-feira, sobre essa declaração do Landon Collins, e a gente até citou uma estatística bem interessante, que 70% das vezes que o Zeke corre mais de 100 jardas, os Cowboys ganham. Então, assim, se a gente conseguir parar ele na corrida e deixar a bola na mão do Dak, eu acho que, igual o Landon Collins falou, as nossas chances de ganhar aumentam ainda mais, né? E tem um detalhe aí, né? A OL do Dallas não é mais aquela, né? Exatamente. Tiveram lesões, tiveram saídas na linha defensiva, na linha ofensiva. Envelheceu já, linha ofensiva envelhece rápido. Então, assim, se você pegar o Cowboys de 2 anos atrás e pegar o de hoje, é irreconhecível. Tipo, o desempenho em campo deles foi drástico, assim, abaixou muito. Então, se a gente conseguir parar o Zeke, já é meio caminho andado, né? É que eu acho que o Cowboys, há 2 anos atrás, quando eles foram super bem, né, que venceram a divisão, foram pros playoffs, tinha um fator surpresa, que é o Ezekiel Elliott e o Dak Prescott. Exatamente, como vocês falaram, ano passado o Dak Prescott sem o Ezekiel Elliott já foi muito mal. E esse ano eu assisti, essa semana, depois do jogo do Giants, eu acabei assistindo Cowboys e Panthers. Cara, foi bizonho o jogo. Você olha um jogo 16-8, você fala, deve ter sido equilibrado. Não, tava 16-0 pro Panthers. E aí fizeram o touchdown e quem correu pro 2 extra point foi o próprio Prescott. Ele é o segundo cara que mais corre no time, né? Então, assim, o Prescott até certo ponto é um pouco decepcionante pra mim. Eu vi o cara há 2 anos destruindo, levando o time pro playoff já no primeiro ano de liga dele, e depois ele não conseguiu fazer absolutamente mais nada. Mais nada. Não sei, eu achei um pouco decepcionante. É por isso que eu até aposto em 2 vitórias contra os Cowboys nessa temporada. O corpo de wide receiver dele também tá uma incógnita, né? É o Terrence Williams, é Cole Beasley, é aquele o novato lá que explodiu o nome agora, que foi draftado esse ano, mas o grande segredo desse ataque do Dallas Cowboys se aposentou. Jason Witten. Ele era o cara que ferrava a gente. Sim. O Beasley acho que dropou umas 2, 3 bolas fáceis nesse jogo. E foi, E além do Witten não tá mais lá, o Dez Bryant também não tá, né? Então, assim... mas o Dez Bryant é filhote do Jack Rabbit. Ele não conta mais. Não, é que assim, o que eu quero dizer, o Dez, por mais que
ele desaparecesse 90% do jogo, do nada ele aparecia lá e fazia uma big play, né? Então, assim, com o Dak Prescott sem esses dois alvos, principalmente o Witten, né? Que adorava, né? Ferrar a gente. E se a gente conseguir parar o Zeke, e ele não vai ter muita arma pra conseguir lançar. E além disso, ele tem o fator que ele não é mais surpresa, igual o Thiago comentou. Ele é previsível. Exato. Ele é aquele cara que, assim, ele olha pro lado, não tem o que lançar, ele vai tentar correr. E se a gente conseguir parar o Zeke, ele não vai ter como ir no jogo terrestre, então ele vai ficar meio desesperado. E isso realmente que o Landon Collins falou é fato, tipo, lógico que ele deu aquela cutucada pra encher o saco do Dak, assim, trash talk. Do jeito que ele falou, deu pra perceber que ele fez um trash talk, assim, mas o que ele falou é verdade, tipo, se a gente parar o Zeke e dar a bola na mão do Dak, porque ele vai fazer besteira, ele vai jogar a bola forçada, ele vai jogar a bola errada e vai acabar na nossa mão. Eu lembro, foi ano passado aquele jogo do Packers com o Cowboys, não foi ano retrasado, né, que o Aaron Rodgers eliminou o Cowboys dentro da casa deles. Cara, aquele jogo lá, o Dak Prescott ele ia lançar a bola, ele jogava, a maioria dos passes dele foi overthrown, ele jogava por cima dos caras, ele errava o alvo por muito, não era por pouco. O Cowboys não ganhou aquele jogo por causa do Dak Prescott. E aposentou o Tony Romo, né? Ele conseguiu aposentar o Tony Romo na primeira temporada dele e pra fazer 2 temporadas fraquíssimas depois, né? Eu gostava do Tony Romo. Mas ele é melhor ainda comentando, cara. Maravilhoso. Eu não tive o prazer de ver nenhuma transmissão, comentário dele. Cara, é ótimo. Ele lê todas as jogadas, ele fala o que vai acontecer antes da jogada acontecer. Fora as piadas de tiozão, cara. É maravilhoso. Ele nasceu pra ser comentarista, cara. Ele não era pra ser quarterback. Mas assim, de geral, eu acredito que vai ser, lógico, uma partida dura, pela questão da rivalidade. Vai ser uma partida interessante de assistir, até porque dentro da divisão, então a gente sempre fica mais atento. Mas eu acredito que vai ser uma partida que o Giants vai conseguir levar a vitória. A gente vai conseguir parar o Zeke, vai conseguir parar, interceptar também as bolas do Dak. Eu já vou até prever aqui, vai ser 2 interceptações do Landon Collins, então você já pode me cobrar aí, quem estiver escutando. Vai ser 2 do nosso homão da porra. Eu tenho ele no Fantasy, hein? Eu também tenho todos os meus times têm Landon Collins. E assim, eu realmente acredito numa vitória. Eles têm um time legal? Tem, só que sofreram muito e eles não estão sabendo lidar com isso. Eles não estão sabendo se adaptar com as coisas que estão acontecendo lá. Então eu acredito que a gente vai sair com a vitória e vai ser um jogo legal de se ver. O que vocês acham? Que a gente vai sair vitorioso dessa? Sim. Acho que é uma vitória, acho que é até uma vitória média, sei lá, um 35-0. Pra ser um pouco mais com emoção, né? Caraca. Mas... placar chico-languiano, né? Não, eu acho que vitória, sim. Não vai ser fácil, mas eu acho que uma vitória até certo ponto tranquila. Eu acho que tem 2 fatores aqui que vai determinar até a questão do placar. Primeiro, a defesa, se ela mantiver o nível que jogou contra o Jaguars, o ataque do Cowboys não é melhor que o ataque do Jaguars. O Dak Prescott não é melhor que o Bortles. Ponto 1. Ponto 2, se o nosso ataque encaixar. Se o nosso ataque não encaixar, vai ser uma vitória por poucos pontos de diferença. Mas se ele encaixar, meu amigo, eu acho que 35-0 é uma realidade, hein? O Dak Prescott, ele, na verdade, ele é um Blake Bortles com grife, né? Então... É um Blake Bortles bombado. Exatamente. É o Blake Bortles Nutella, né? Nutella. Não é o raiz, é o Nutella. Ele é o Blake Bortles no corpo do Cam Newton, né? Eu acho que o problema do Dak Prescott é que ele acha que ele pode jogar igual o Cam Newton.
Só que eu acho que o Ken Newton ainda é um pouco mais esperto, porque quando ele vai tomar a porrada, vai tomar o tackle, ele ainda tenta se jogar no chão, alguma coisa. O Dak Prescott, ele continua correndo, cara. Ele é meio maluco, então eu acho que numa dessa vai que... Claro, a gente não torce pra ninguém se lesionar, pra não machucar nenhum jogador, mas numa dessa, cara... Só o Flowers, não, Flowers sim. O Flowers eu torço pra ele a hora que estiver descendo do ônibus, pra entrar no estádio daquela torcida de tornozelo, sabe? Não precisa quebrar, é só não jogar. Acontecendo isso mais 15 vezes na temporada, tá tranquilo. Verdade. O primeiro snap, ele tomar um pisão no calo e não poder voltar, tá ótimo. Não, tá melhor ainda. Melhor ainda. Todo jogo, o primeiro snap, pum, toma um pisão no calcanhar ali e não consegue voltar pro jogo. Pô, naquela passada de perna que ele deu lá, ele podia ter quebrado a canela, né, pô? Cara, que absurdo aquilo, cara. Eu nunca tinha visto isso. Eu jogo futebol americano aqui no Brasil, pra quem não sabe. Eu nunca tinha visto isso nem aqui no Brasil, cara. O nego passar o rodo daquele jeito. Nunca tinha visto isso. É um absurdo. É horrível. O primeiro jogo de NFL que eu assisti na vida foi em 1993, cara. Eu nunca vi isso. Isso não é passível de banimento do esporte, não? Cara, pra mim tinha que ser. Que absurdo, cara. Foi um absurdo muito grande. Ele viu que perdeu e deu a bicuda do cara, velho. Como que pode isso? E o pior, não sei se vocês... Eu tava conversando com o Lennon, quando a gente tava respondendo aqui as perguntas do pessoal, e a gente até postou um artigo falando sobre isso, que numa entrevista coletiva, o Ereck Flowers falou assim, mas eu não conhecia o estilo de jogo do Campbell. Aí o pessoal falou, porra, mas como assim? O cara 12 anos na NFL, já foi 3 vezes pro Pro Bowl, 1 vez pro All Pro, e você não sabe como ele joga, tipo, você não estuda. Então, cara, é absurdo. Eu acho que ele não sabe nem a regra do futebol americano. Não. É aquela história, mais fácil jogar a culpa no outro do que eu assumir minha culpa, né? O problema do Flowers, eu acho que assim, talvez se ele parasse e falasse assim, não, gente, realmente eu joguei mal, eu preciso melhorar e eu vou treinar pra melhorar, acho que isso já seria um primeiro passo pra ele conseguir evoluir, né? Mas enquanto ele começar a ficar jogando a culpa é do cara que eu não sei como joga, a culpa é do defensivo, do coordenador defensivo, É aquele papinho, né? A culpa é minha e eu dou pra quem eu quiser. Exatamente. Administração Homer Simpson, isso daí chama. Boa. Mas assim, de modo geral, eu acho que todos nós podemos ficar esperançosos, assim, pelo que a gente apresentou contra o Jaguars, pelo que os Cowboys têm apresentado, então eu acho que eu até comentei no artigo, nos últimos 9 jogos eles perderam 5, né? Sendo que 7 jogos desses 9, o Dak Prescott não passou das 200 jardas totais. Então, assim, se a nossa defesa mostrar o trabalho que mostrou contra os Jaguars, a gente vai conseguir segurar ele, vai conseguir segurar o Zeke e vai conseguir levar essa vitória pra casa, né? Vai, com certeza. Exato. Bom, galera, eu acho que é isso mesmo. Esse foi o papo de hoje. Aí falando um pouquinho sobre o Jaguars, um pouquinho sobre os Cowboys. O time não tá completo aqui, a gente não conseguiu juntar todo mundo. Mas se vocês matarem aí a saudade do Lennon, do Luiz, do conhecer o Thiago, se tudo der certo, mais pra frente a gente vai conseguir juntar todo mundo, vai conseguir apresentar todo mundo pra vocês. E é isso. Valeu. Fazer um especial do Super Bowl, vitória do Giants. Exato. O churrascão no final do ano vai ser transmitido ao vivo lá na casa do Thiago. Beleza, fechou. Vamos juntar aqui, vai todo mundo assistir o Super Bowl aqui em casa. Demorou, ó. O Giants Brasil inteiro, todos os leitores. Estão convidados para vir aqui. É isso. Valeu, Luiz. Valeu, Thiago. Gente, obrigado. Foi ótimo essa primeira conversa. Foi muito legal. Espero participar de mais. Espero que vocês tenham curtido os comentários aí. Valeu, galera. Muito obrigado aí por estar prestigiando por tanto tempo aí a gente. E esse ano a gente vai caprichar mais aí nos podcasts, né, Renatão? Não, esse ano vai. Esse ano é promessa de escoteiro, hein? Esse ano a gente vai gravar toda semana. Nem se for eu sozinho, ou o Luiz sozinho, ou o Lennon sozinho, não sei. A gente dá um jeito, mas... Renato, você tem que estar, porque você é o cara que sabe gravar. Isso é verdade. Eu vou sempre estar aqui. É bom, né? Porque todo mundo me ama, menos o Igor, que fica me chamando de ditador lá no grupo. Mas de resto... Mas a gente vai levar a sério mesmo, galera. A gente sabe que a gente pisou na bola aí, a gente vai fazer um esforcinho
um esforcinho extra e vai trazer toda semana o Papo Gigante pra vocês. Quem tiver opinião, crítica, sugestão, comentário, qualquer coisa, é só mandar pra gente nas redes sociais, mandar nos perfis pessoais aí de todo mundo, ou é só acessar o giantsbrasil.com.br/participar e mandar um e-mail pra gente. A gente tá super aberto aí a críticas, sugestões, porque a gente faz isso por causa de vocês, né? Porque a gente gosta de conversar, mas assim, a gente investe esse tempo pra editar, pra gravar, pra deixar uma coisa legal, porque a gente sabe que vocês gostam e a gente também quer fazer essa comunidade crescer cada dia mais. Não é à toa que a gente tá aí já há 10 anos e são vocês. Eu sei que é meio clichê, mas são vocês que dão essa motivação, assim, pra gente continuar. Então é isso, a gente vai levar a sério mais, vai dar uma forcinha a mais. Se a gente não levar a sério, pode dar bronca na gente, que vocês têm todo o direito. Então é isso, galera. Esse foi o Papo de Gigantes de hoje. Se você gostou do episódio, se você gosta do podcast, corre lá no giantsbrasil.com.br/avaliar e deixa a sua avaliação lá pra gente no iTunes, beleza? A sua avaliação, a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão é muito importante pra gente e ajuda muito o podcast. Então, não esquece de correr lá no iTunes e deixar seu comentário e suas 5 estrelinhas. E se você gosta do site pra caramba e quer colaborar com a gente financeiramente, é só acessar o giantsbrasil.com.br/apoiar, fazer a sua contribuição, ser um apoiador do site, concorrer a prêmios, sorteios, ter benefícios exclusivos, participar do podcast e muito mais. Então, até a próxima, galera. Valeu!